Boa noite, gente. Cristiano, em primeiro lugar, que honra tá aqui com os seus amigos. Sei que muitos aqui são amigos, né? Outros colegas de profissão, mas obrigada por esse espaço aqui agora, estar com vocês, poder falar da linguagem corporal, poder falar da comunicação. E prometo que passa rapidinho, porque o conteúdo é muito legal. E quando você começa a entender que existe uma outra língua aí que está sendo falada e que você muitas vezes não está observando. E não importa aí se você já é um profissional consagrado, ou se você já está querendo iniciar a carreira ou alçar novos voos, todo mundo sabe que a gente precisa de se comunicar. Então, eu sei que muitas vezes o médico agora está sendo meio que pego de surpresa, né? Porque está falando que agora os médicos têm que botar a carinha ali no Instagram, tem que estar conversando com as pessoas, tem que estar expondo um pouco mais, se comunicando mais e até mesmo encantando o paciente, né? Agora a gente já sabe que é necessário, além de comunicar, a gente encantar as pessoas. E a forma como eu conheci o Cristiano é da forma mais aleatória possível do mundo. No final, aqui a gente deixa um tempo para perguntas. Se alguém for curioso, quiser saber a forma mais aleatória do mundo, passamos por alguns estados aí junto, e nessa ele se encantou por essa ciência, ficou ali namorando muito tempo, tentando entender, até que ele resolveu aprofundar, estudar, e eu vim trazer para vocês uma ciência aqui, né? Não é aquela coisa linguagem corporal, olhou para a direita, mentiu, não é isso. Braço cruzado está fechado. A linguagem corporal é muito mais do que isso hoje, muito mais. Então, eu venho trazer uma ciência onde eu busquei por conta da minha vida profissional. Apesar de ser administradora de formação, fiz aí pós na área de gestão de negócio, fui da área de vendas muito tempo, e eu fui trabalhar como administradora de um hospital psiquiátrico. E aí, ali, eu fui conhecer realmente da saúde, o que era uma gestão hospitalar, fiz MBA também nessa área, gestão de hospital, auditoria, controladoria e tal, e fiquei ali alguns anos e achei que eu ia ficar ali. Só que dentro do hospital, o Recursos Humanos começou a me chamar mais, aí eu fui fazer um MBA em Recursos Humanos e de repente, eu me vi diante de desafios, liderando uma equipe muito grande, lidando numa área que não é tão simples assim, e de repente eu vi que faltava recurso, e eu fui buscar linguagem corporal porque eu estava cansada de ser enganada dentro da minha área de trabalho. Então, eu confiava, eu acreditava num cliente, no que ele estava falando ali, muitas vezes até num paciente. Eu muitas vezes tomava decisões erradas, administrava conflito errado, contratava errado, e eu quis aprender a saber quando alguém estava na minha frente. Eu conheci linguagem corporal em 2013, já vai fazer 10 anos aí que eu estudo e me apaixonei, me encantei. Só que à medida que eu aprendia, eu fui entendendo que aquilo não era só para analisar pessoas, não era só para saber mentira e etc. Tinha algo mais, que era esse segredo desses grandes comunicadores, que eles aprendem qual é o significado dos gestos e eles aplicam para passar exatamente o que eles precisam. Então, eu venho falar desse olhar da linguagem corporal hoje para a comunicação. É possível, sim, saber quem está à sua frente hoje. A gente tem protocolos científicos que são utilizados hoje no mundo todo, né? E o Brasil está começando a avançar nesse processo. Os Estados Unidos hoje já está bem mais avançado que a gente, alguns países na Europa que utilizam realmente desses vazamentos corporais, que não é só a linguagem corporal, mas é também as microexpressões faciais, o estilo de interação, o conteúdo verbalizado, a voz, a psicofisiologia, que a gente sabe que há reações, né? O Paul Ekman vem mostrar para a gente na década de 70 que o ser humano escondia o que ele realmente sentia. Então, muitas vezes, ele fala para você que está sentindo uma coisa, mas está sentindo outra, né? Ele revela uma coisa na face, te dá um sorriso, e você fica, não sei porquê, mas não senti firmeza naquele sorriso. Por quê? Provavelmente poderia ser um sorriso falso. E ele foi percebendo que muitas vezes a gente esconde as nossas emoções e que era possível, sim, o ser humano manipular as expressões faciais. Mas ele descobriu que a microexpressão facial não, que é um movimento completamente inconsciente. Ele viu que quando nós sentimos uma determinada emoção, já existem ações pré-coordenadas no nosso corpo de tudo que vai acontecer.
E não só reações dos vazamentos corporais, como também a voz alterada e outras coisas na psicofisiologia, mas há também reações eletroquímicas que enviam pela corrente sanguínea o que está acontecendo ali na mente e automaticamente há uma ramificação da musculatura facial. Então, por exemplo, se eu sinto nojo de algo, ai, que nojo, isso é uma cara de nojo, ok, nojo. Mas nojo eu posso ter também de pessoas, que é conhecido como uma aversão. Então, se, por exemplo, eu trabalho com um cristiano, mas vamos supor que eu não gosto tanto do cristiano, acho ele chato, vamos supor isso. Eu não posso chegar amanhã para trabalhar, sexta-feira no hospital, e fazer assim, tudo bom, Cristiano? Como é que você tá? Eu tô bem, você? Não dá, né, Cris? Eu vou cumprimentar um colega de trabalho com uma emoção negativa dessa forma. E ela é negativa, ela está em nós, e o Paul Ekman comprovou que nós temos 7 emoções que são inatas e universais, já nasce com a gente, que é alegria, tristeza, raiva, medo, o nojo que eu estava falando, a surpresa e o desprezo. Então, todas essas emoções, eles foram entendendo que ela está em nós para nos defender. E não são só essas 7, são mais de 10 mil. Tem emoção que não tem nem nome. Mas tudo se oriunda dessas 7 emoções que está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Então, o nojo, por exemplo, nada mais é do que te impedir de que se você seja envenenado, seja psicologicamente ou fisicamente. Por isso que a gente fala aquele termo assim, nossa, eu não engulo aquela pessoa, não desce. Porque se você fizer nojo, se você tentar engolir, você não consegue, trava o seu sistema. Então, por isso que a gente usa esse termo, né? Eu não engulo aquela pessoa. Mas você vê que as emoções estão em nós com gatilhos para nos defender, para fazer a gente evoluir e realmente num sistema de instinto de sobrevivência muito grande. E isso ele conseguiu codificar através, hoje, de protocolos que nós temos e que é o protocolo que eu utilizo hoje na justiça, onde eu atuo como perita para decifrar ali se aquela pessoa está mentindo ou se ela está dizendo a verdade. Já trabalhei em alguns crimes famosos aí no Brasil, como o caso, né, do vereador Jairinho, no Rio de Janeiro, casos que tem sigilo, que tem famosos, pessoas que estavam presas e a gente conseguiu provar que a testemunha ocular estava mentindo. Enfim, a gente está avançando com isso na ciência hoje, e junto disso, né, eu vou levando para o campo da neurociência, e hoje eu sou professora do MBA da PUC em Neurociência do Cotidiano, e trabalho na Polícia Federal, só que eu precisava trazer todo esse conhecimento, esse recurso para o mundo profissional, que era a minha dor. Então, é ensinar para o líder, é ensinar para o médico, é ensinar para quem trabalha com pessoas o tempo todo que é possível você se comunicar melhor. E que sim, se você puder aprender ainda a descobrir quem está à sua frente, é fantástico, né, Cris? Porque aí você sabe onde você está. E é legal porque começa a desenvolver meio que uma autoconfiança, né? Eu acho que depois o Cristiano vai poder comentar um pouquinho isso, que a gente fica meio que autoconfiante, que você meio que você tem uma arma com você ali, onde você consegue conduzir a sua própria comunicação para passar a emoção que você precisa, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê é tão importante conectar com as pessoas através dessa emoção e ter o entendimento que são os gestos que passam essa emoção. Por isso é importante vocês aprenderem coisas simples, algumas dicas que eu vou dar aqui, boba, né? Que eu acho que depois o Cristiano também pode dar algumas também, que podem ter feito diferença para ele, que é coisa simples, que é no cotidiano que você adota e fala, caramba, isso realmente funciona. Então, já consegui curar alguns tímidos aí, algumas pessoas que às vezes se sentem desconfortáveis com alguma coisa. E hoje eu tenho um trabalho assim de mentoria, né? Pessoas que precisam ir para a rede social, por exemplo, ou que precisam ter um relacionamento melhor com as pessoas e é travado. E o grande segredo é trazer para o consciente aquilo que já está dentro de nós, porque todos esses recursos, todas essas dicas que eu vou dar aqui hoje, está tudo dentro de vocês. É lembrar amanhã, despertar e falar, caramba, é só fazer aquilo que, olha, eu passo essa impressão para outras pessoas. E hoje muitos médicos têm buscado porque eles estão precisando de algum resultado muito, muito rápido, porque a internet está aí, né? O seu Zé do Açougue tem que ter o Instagram dele, o grande empresário tem que ter, hoje quem quer ganhar dinheiro está na internet, todo mundo já sabe disso, só que o médico também tem que ter lá a sua rede social, porque você precisa gerar autoridade. Então, ok, pode ser que hoje não esteja impactando tanto no seu negócio, mas você pode ter certeza que se você não entrar, começar pelo menos a entender um pouquinho desse mundo que é hoje,
começar a correr atrás, startar, como o Arthur está, né, no podcast, trazendo conhecimento, colocando a cara dele, etc. É desconfortável? Eu tenho certeza que é, Arthur, tenho certeza que é. Compromisso, a disciplina, o investimento, as conexões e etc. Só que, cara, você está num passo assim gigantesco, porque quem não fizer isso agora, estou falando que todo mundo tem que criar podcast, não, mas todo mundo tem que dar um jeitinho de começar a se colocar mais, né? As pessoas estão pedindo isso. E não é mais aquela postagenzinha que é só postar aquele quadradinho, né? Aquela mensagem estática ali, que você paga uma agência por mês, R$ 1.500 para fazer por você. Isso não gira mais na rede social. As pessoas querem saber quem é você. As pessoas estão buscando verdade, né? A gente está vendo que a gente está numa era da verdade, onde as verdades estão vindo à tona e aonde o ser humano está buscando a verdade dos outros. Então, não tem a página pessoal do Cris e do Dr. Cristiano Pinto. Todo mundo quer ver todas as versões do Cristiano. E as pessoas vão ter que aprender a se comunicar, a aprender ali, colocar a sua verdade, que talvez não vai fazer um impacto hoje na sua vida, mas você pode ter certeza que vai fazer um impacto para você dentro do seu consultório daqui 5 anos, eu acho que 10 anos é tarde demais. Para o mundo, esse mundo todo novo, que está sendo novo para todo mundo. E o que vocês precisam entender, né, e que todos nós precisamos entender, que isso também eu falo muitas vezes para mim, para minha equipe, que as pessoas elas não compram mais produtos e serviços. As pessoas compram experiências, né? Eu tenho certeza que todos aqui têm concorrentes. Todo mundo tem um concorrente. Se você não tem hoje, pode ter certeza que daqui a pouquinho você vai ter. É assim com todo mundo. E hoje a gente percebe que o valor, o dinheiro que é entregue, né, para um profissional, seja você autônomo ou trabalhando para alguém, não está muito ligado ao trabalho que você entrega, mas o quão raro você é. Então, se você quer se tornar um profissional lá em cima, gabaritado, onde você é autoridade, onde você faz um determinado movimento para a sociedade, para uma entrega para a humanidade de uma certa forma, você vai estar ali entregando, fazendo algo diferente, sendo raro, porque nós recebemos pela nossa raridade. E é numa entrega de algo diferente, que vai ser a sua comunicação, que é assim que você vai crescer, porque, como eu disse, as pessoas não compram mais produtos e serviços, né? Elas estão buscando essas emoções. E vocês vão ver que é a linguagem corporal que faz ter essa comunicação toda. Mas quando a gente fala de comunicação, é algo, às vezes, tão distante da gente, às vezes ainda tão próximo. Tem palestra, às vezes, né, presencial, pergunto, me fala o que é comunicação. Todo mundo fica ali meio perdido para o que falar, o que é algo que a gente faz desde quando a gente nasce, e a gente faz isso o tempo todo, porque a gente se relaciona com pessoas o tempo todo, e a gente precisa entender que é através dos relacionamentos que nós vamos evoluir, né? Então, enquanto a gente não cede para se relacionar melhor com as pessoas, tem gente que fala muito, eu já falei muito, quero sumir, quero viver no meio do mato, lidar só com bicho, porque não tem jeito. Gente, essa pessoa que tomar essa decisão, ela não vai evoluir, é como se você patinasse na sua evolução. Você fica ali, você não cresce quando você não se relaciona com as pessoas. E a maior base para existir um relacionamento, que eu até chamo de inteligência relacional, é a comunicação. Então, com esse conhecimento, você pode passar realmente a sua mensagem, ser entendido o que você quer. Porque quando eu pergunto isso, as pessoas falam, a comunicação é uma troca de informações. É quando uma pessoa diz uma coisa, a outra fala outra, tem o receptor, o emissor. Só que a neurociência está falando para a gente agora que comunicação não é só essa troca de informações. Ela é muito mais do que isso. Não é só o que você diz, mas o que você obtém daquele processo. Não é só o que você joga no ar, o que você fala para outra pessoa, mas o que você tem obtido das suas comunicações diariamente, sejam profissionais, sociais ou pessoais. Quantas vezes você, por exemplo, se preparou para algo, você falou, não, eu vou falar assim, 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 que meu paciente vai entender. Não, eu vou falar assim com a minha funcionária e ela vai entender tudo que eu estou dizendo. Até mesmo um término de relacionamento, qualquer coisa. Você foi lá, falou exatamente o que você escreveu ali, seja uma apresentação, qualquer coisa. Só que o resultado foi diferente do que você estava esperando. E isso provavelmente já aconteceu e provavelmente pode ter passado ali oportunidades na sua vida e você deixou
de obter essa oportunidade porque não soube se comunicar da forma que realmente precisava, porque teve medo, porque se demonstrou de uma certa forma inseguro. E aí que tá, a gente começa a entender que não são só as palavras. E aí, Dr. Albert, através da Universidade da Califórnia, na década de 80, comprovou para a gente que dentro de um processo de comunicação, esse não verbal ele é muito mais gritante no peso do que você vai obter daquela comunicação. Então, muito se fala de 70-30, de 80-20, mas ele chega a falar de 93% ser através desse não verbal, através dessa, não só da linguagem corporal, mas da entonação de voz, de outras informações do corpo, como também 7% somente seriam as palavras. E aí você pensa assim, mas espera aí, 7% é muito pouco. Porque é lógico que as palavras elas têm uma importância muito grande, mas as palavras elas não transmitem somente as ideias, são gestos que transmitem as emoções. E são as emoções que conectam os seres humanos. Nós somos seres emocionais apaixonados em emoção, a gente vive a nossa vida atrás de emoção, a gente quer acompanhar um filme, a gente quer ir numa festa, crescer profissionalmente, tudo para quê? Para viver emoções, para viajar, tudo. Para viver emoções, nós somos malucos por emoção. Então, quando você começa a passar na sua comunicação a emoção que você realmente precisa, e você pode achar que é pouco, e eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, que como que o detalhe seja uma comunicação online que eu estou fazendo aqui com vocês, como na presencial, então nem se fala, né? Mas olha só a diferença. Percebe que eu até afastei um pouco o meu enquadramento para você ver um pouco mais as minhas mãos. E percebe que enquanto eu estou falando com você, as minhas mãos estão um pouco mais arredondadas. E é um movimento mais leve, ele vem mais de baixo para cima e etc. É o mesmo gesto que o Obama utiliza. A gente chama esse gesto aqui o gesto da união, porque ele é leve, ele une e motiva pessoas e prende atenção. Mas se eu agora continuo falando do mesmo assunto, na mesma entonação de voz, só que agora o meu gesto está mais reto e ele está de cima para baixo. Parece que eu estou gritando com vocês agora. E aí você percebe que eu estava no mesmo assunto, na mesma entonação, só que eu mudei o meu gesto. Tem gente que só conversa assim, que só fala assim, e fala, nossa, eu não sei por que as pessoas falam para mim que eu só falo gritando. E o meu tom de voz nem é alto, mas você pode ver, talvez os seus gestos eles vêm mais de cima para baixo. E com isso você passa uma determinada agressividade. Eu tenho uma aluna médica, por exemplo, que ela tem ela gravava vídeo e tal, e ela não viralizava, e ela é linda, é dermatologista, então assim, tem um mundo de conteúdo para ser abordado e etc. E aí ela não viralizava, tal, e ela me contratou, falou, Carol, meus vídeos, eu não sei o que está acontecendo, tal. E assim, os vídeos dela eram só assim, se você quer melhorar a sua autoestima, não sei o quê, parará, ninguém aguenta isso, você não conecta. Isso aqui é muito incisivo, isso aqui é para passar mensagem forte, que pode ser usado em um determinado momento, não tem um gesto certo e o errado. Porque se você tiver, por exemplo, numa reunião de equipe com a sua equipe da sua clínica, naquele momento que você precisa passar uma mensagem mais incisiva, você pode fazer. Como, por exemplo, vocês entenderam, pessoal? Olha, esse mês eu preciso de cada um de vocês para a gente bater a nossa meta. Você pode ter certeza, se você faz isso durante alguns segundos em um determinado conteúdo dentro da sua reunião, você impacta essa frase que você quer marcar com aquelas pessoas. Só que se você comunica assim o tempo todo, isso é agressivo. E aí, a doutora Gabriela foi muito fácil, porque só foi mostrar para ela que era possível. E ela foi treinando, treinando. E aí, de 8 mil seguidores, em 2 meses, ela vai para 30 e poucos. Sendo que a mesma agência, o mesmo conteúdo, a sua comunicação se tornou mais leve, as pessoas tinham vontade de estar conectada com ela. E aí eu tenho certeza que muitos aqui já devem estar brigando com a internet, ou desconfortável de ir para lá para gravar um vídeo e etc. Vocês devem estar achando que chamando maluco ficar gravando vídeo para vocês, respondendo por vídeo. Mas é porque a gente precisa através do treino. Eu não era boa também. Né? A gente olhava antes assim, falava assim, pô, aquela pessoa que se comunicava bem, você falava assim, pô, que dom que a pessoa tem. Não pense que eu estou fazendo isso aqui, não é dom, não. Eu era ruim, mas era ruim mesmo. Eu fui fazendo, então a perseverança ela constrói obras incríveis. A única coisa que o Chamo está fazendo, ele já tem um conhecimento, jogou para o consciente, e agora ele persevera, agora ele simplesmente treina, 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 treina,
E você pode ter certeza que hoje já é muito mais desconfortável, os vídeos já estão muito melhores, assim, sem dúvida nenhuma, do que há 6 meses atrás, 1 ano atrás. E se você vê, por exemplo, se ele continuar desse jeito que ele está daqui a 1 ano, vai ter Globo, Canal da Vida, querendo... Falou, quem que é esse cara? Um médico que sabe se comunicar bem? A TV vai querer, as pessoas vão querer, vocês sabem que esse movimento acontece. Então, assim, aí vai querer esse cara dentro de um podcast. Por quê? A comunicação, ela é poder. Se a gente pensar em todas as pessoas de sucesso que passaram por aqui, ou que pessoas que fizeram algo, trouxeram um movimento, criaram algo diferente, eram pessoas que sabiam se comunicar muito bem. Só que, ao mesmo tempo que ela é poder, é uma habilidade. Portanto, tudo que é uma habilidade, ela é treinável. E aí você percebe que eu, modificando os meus gestos aqui, eu vou mudando a minha emoção que eu quero passar, como, por exemplo, agora parece que eu estou gritando, é o mesmo assunto com você. E se eu quero, por exemplo, parecer que eu estou falando de um assunto, passando um empoderamento muito maior, agora eu estou fazendo com vocês que eu chamo de cúpula do poder. Olha só como é que agora parece que eu estou falando de um assunto muito mais sério. Então, quando eu estou dando, por exemplo, uma palestra na Polícia Federal, eu não estou muito aqui. Pode ser no final, mas no início, nos primeiros minutos da minha palestra, eu estou fazendo cúpula do poder, onde eu consigo conduzir a minha comunicação para a emoção que eu quero. Só que tem pessoas que vocês provavelmente conhecem, ou até mesmo vocês, devem fazer cúpula do poder sem saber que faz. E agora, caramba, ela está falando de gesto, e olha só, eu faço esse gesto, esse cúpula do poder, eu faço. E aí, você pode pensar, mas eu nem sabia disso, como é que eu faço? Esse não verbal está ligado ao seu inconsciente. Lembra das reações eletroquímicas que enviam as informações para o seu corpo? Se você, por exemplo, estiver falando de um assunto que você tem autoridade, ou você já é um médico ou uma médica de autoconfiança, o cúpula do poder ele vem sem pensar. Ele simplesmente acontece. Só que o que a ciência vem mostrar para a gente é que é possível também você conduzir a sua comunicação para passar essa emoção que você quer passar para quem está à sua frente. E aí, a partir do momento que você começa a treinar, você começa a conduzir, você vai tendo, vamos supor, né, como se fosse o dom realmente da comunicação, o tal selinho do carisma. E aí você começa a encantar o seu paciente. E entendam que cada vez mais isso vai ser exigido de todos os profissionais. Vocês vão ser exigidos isso, mas os engenheiros estão sendo, os líderes estão sendo, esse encantamento. Hoje a palestra que eu mais dou dentro de empresa é de encantamento do cliente. Tem hospital que me contrata para encantamento do cliente, treinar a recepção, né? E não é à toa, eu nem sabia de linguagem corporal para encantar, mas eu sempre tive uma paixão grande pelo Walt Disney, eu tenho até uma tatuagem do Mickey aqui, mas eu me lembro quando eu estava no hospital, no início da administração, eu achei um livro que chamava o seguinte: Se a Disney fosse um hospital. E aquilo me ferveu de ideias, né? A gente estava num movimento daquela quebra do manicômio, né? Da ideia daquilo para passar para uma coisa mais humanista, e eu fiz uma evolução dentro do hospital por conta disso, porque eu entendia que poderia ser haver o encantamento, e aí depois eu conheço linguagem corporal e faz toda a ligação. E isso é o que estão pedindo de nós hoje. Então, a ideia aqui, né, é passar para vocês entenderem que existe uma outra língua, que é a linguagem do corpo, e que o conhecimento dessa ciência faz com que você possa, sim, se comunicar mais, possa, sim, ter mais segurança, confiança em qualquer circunstância ou contexto que você esteja. Faz com que você tenha nas suas mãos a habilidade de, ok, nesse momento eu preciso passar mais, que seja até fragilidade, dependendo do contexto que você está, é preciso submissão. Não, nesse momento eu preciso passar muito autoconfiança. Não, nesse momento eu preciso passar muito carisma. O que você quer passar, entenda que o seu corpo tem todos os recursos que você precisa para passar o poder que você quiser. E essa frase não é minha, é do Obama, porque ele, em 98, colocou na cabeça que ele queria ser o político, né, que ia chegar à presidência dos Estados Unidos, mas ele não queria ser só isso. Ele colocou na cabeça dele que ele queria ser visto como um dos homens mais poderosos do mundo, aonde ele fosse. Só que ele pensou ao mesmo tempo assim, cara, eu não sou tão grande assim, eu não sou tão alto assim, né?
E eu ainda sou negro num país extremamente preconceituoso. Como é que eu vou passar esse poder todo? E foi quando o Obama conheceu a linguagem corporal. E assim, o Cristiano, que já fez meu curso, já viu algumas coisas do Obama que é impressionante, né? Ele brigando no ar com outro político para saber quem vai colocar a mão por cima de quem, briga para conduzir, briga na hora da foto, porque esses caras levam a sério isso, não só Obama, como Angela Merkel, Macron, enfim, vários líderes utilizam isso, essa ferramenta. E agora a ciência vem destrinchando tudo para a gente através de protocolos científicos, onde a justiça está aceitando isso como uma busca da verdade, mas também ter essa ferramenta para os profissionais, na questão da gente ter um atendimento mais humanizado, para a gente ter resultados mais efetivos e assertivos, que eu tenho certeza que vocês já perderam muito dinheiro e tempo por conta de uma falha de comunicação, seja com um paciente ou um funcionário seu, porque todos aqui devem ter colaboradores, sem dúvida nenhuma. Então, entende que a comunicação está no nosso dia a dia, só que você ainda pode ir além, você pode aprender isso e ainda saber quem está à sua frente através de uma microexpressão facial, como eu fiz aqui, né? O do nojo, que na verdade eu não posso chegar segunda-feira para trabalhar com o Cristiano e fazer assim. Só que eu não vou fazer assim, porque o Paul Ekman descobriu que a gente faz uma microexpressão. Olha uma microexpressão do nojo, é isso aqui, ó. Viu como é que é rapidinho? E aí eu chego para conversar com o Cristiano na segunda-feira e faço assim, ó. Ei, Cristiano, tudo bem? E você? Eu tô ótimo. E aí o Cristiano fica assim, não sei por que, sei lá, eu, a Carol, sinto, o santo não bateu, ou, sei lá, tem alguma coisa estranha na nossa relação, né? Não, o seu inconsciente registra tudo que está acontecendo o tempo todo. Quando alguém fala para você, você fala, não senti firmeza o que o outro falou, e aí a gente tem a oportunidade agora de trazer para o consciente, de você ver ali o que realmente está acontecendo. Isso aqui, por exemplo, ó, é desprezo. Se você pede uma coisa para um colaborador seu, ou se você está apresentando algo para o seu cliente, né, para o seu paciente ali, ele, tá bom, doutor, vamos ver isso aí. Faz essa expressão, que às vezes é um sorrisinho de lado, é um alerta para você, porque desprezo é uma emoção que está ligada à superioridade, é um desejo de status e poder. Então, é como se eu estivesse desprezando uma ideia, o que você está dizendo a mim. Isso é um alerta para você. Espera aí, desprezo? Por que essa emoção está acontecendo nesse momento? Então, você vai entendendo que isso é possível a leitura e você também tem um conhecimento, por exemplo, muita gente tira foto assim, ó, fazendo como se fosse um sorrisinho de lado. E aí posta, achando, nossa, tá arrasando, que a foto ficou bacana. Você tá com uma expressão de desprezo, você tá mandando uma mensagem para todo mundo à sua volta, né? Quem tá te vendo ali, você se acha superior para outras pessoas. Então fica mais difícil conectar dessa forma. E é um detalhe simples, às vezes, que está lá, a sua foto do seu WhatsApp, da porta do seu consultório, é você com uma expressão, mas espera aí, por que a gente faz isso na hora de uma foto? Porque a sua mente ela é muito perfeita, né? É uma grande máquina que a gente tem. É porque, às vezes, a gente fica meio sem graça de fazer um stories, né? Ou até mesmo tirar uma foto e tudo. Vem uma emoção que vai te trazer segurança para, assim, você se sentir mais confortável. E aí você faz o desprezo. Só que quando você sente o desprezo, você sente algo positivo. É como se fosse uma emoção positiva, algo bom dentro de você. E com isso fica como se fosse uma âncora ali, você achando que, nossa, a foto ficou super legal. Mas está vendo que o detalhe dessa comunicação, que a maior parte acontece inconsciente, a gente, através de detalhes simples, a gente pode conduzir não só a nossa comunicação, mas uma negociação, ou as nossas relações do nosso dia a dia. Então, assim, só para... eu vou deixar um espaço aqui para o Cristiano falar um pouquinho também da sua experiência, os outros fazerem perguntas, mas, assim, dicas simples, 3 que eu vou dar aqui, que eu acho que já faz toda a diferença na hora da sua comunicação, seja para gravar um vídeo, seja um atendimento, aonde for e qual contexto for. Mas a primeira delas é você sempre lembrar que é importante você ocupar mais espaços. Por que isso? Nós somos... é difícil até as pessoas aceitarem, às vezes nós não somos animais, né? Então, nós somos animais em evolução, tão fantásticos quanto muitos outros, mas a gente, quando olha por essa ótica da linguagem corporal, a gente percebe que nós somos resultados
de milhares de anos. Tem um monte de coisa que acontece no nosso corpo que não tem uma explicação para hoje, mas que a gente funcionou assim durante milhares de anos, muitos anos. Então, nós somos como se fosse esses resquícios primitivos de milhares de anos que a gente foi evoluindo, evoluindo, e que está ligado ao nosso instinto de sobrevivência e nós carregamos. Não é à toa que a gente treme quando a gente está com raiva. É mais sangue e adrenalina para os seus braços, para você lutar melhor. É o instinto mesmo quando, como se a gente estivesse numa grande fauna humana, né? Não é à toa, por exemplo, que no medo os seus braços ficam gelados, é mais sangue e adrenalina para suas pernas para você correr mais rápido. Vocês conhecem muito mais do que eu do corpo e entendem que existem essas reações. E o que a ciência está mostrando para a gente é que através dessa psicofisiologia, dessa análise de vazamentos corporais, através de regras, existem regras, não é? A gente não chega lá e fala, mentiu, tá, juiz, né? Não. Um parecer técnico meu tem 80, 150 páginas, explicando ali, segundo por segundo, cada movimento, cada vazamento corporal que aconteceu. E você vai entendendo que, com esse olhar, muita coisa acontece sem a gente perceber, só que o seu corpo, ele fala. Na verdade, ele não fala, ele grita. E eu ainda falo mais, ele é fofoqueiro, que ele entrega tudo que você está sentindo. Então, se você está inseguro, o seu corpo vai revelar. Se você ficou desconfortável, se você está num ambiente desconfortável porque aconteceu alguma coisa com um determinado paciente, o seu corpo pode te entregar, a não ser que você já tenha despertado, entendido que, ok, está acontecendo isso, mas espera aí, eu preciso passar essa impressão nesse momento. E entendam que alterar a sua linguagem corporal não é somente você mudar a impressão que as pessoas vão ter de você. Ela é também uma mudança de uma alteração que existe dentro do seu corpo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a neurociência tem mostrado para a gente que corpo e mente formam somente um sistema e ambos se influenciam o tempo todo. O tempo todo. Então, a gente vai entendendo que não dá para o seu corpo estar de uma forma e você estar sentindo outra. Como, por exemplo, é impossível você chorar olhando para cima. Se você, por exemplo, se tiver momentos que você está com vontade de chorar, mas não pode mostrar para as pessoas que você está chorando, se você olhar para cima, você para de chorar na hora. Por quê? A emoção da alegria, ela é toda para cima, os ombros são para cima, a cabeça, até mesmo a musculatura, as unidades de ação da musculatura facial que nós temos, ela é toda para cima. Da tristeza é para baixo. Então, a partir do momento que o seu corpo adota uma postura, você muda a emoção. Então, eles foram entendendo que é possível você mudar o seu estado emocional pela sua postura. E isso é muito incrível, porque não é você simplesmente adotar uma postura de segurança e as pessoas estiverem mais seguras. Não é só isso. É também uma alteração do seu estado emocional. E aí vem a psicóloga Amy Cuddy comprovar para a gente que nessa ideia de mente e corpo serem somente um sistema, que é possível, se você ficar numa postura durante 2 minutos, as suas taxas hormonais elas alteram. Então, por exemplo, se você ficar numa postura de super-herói durante 2 minutos, ela entende que o seu nível de testosterona ele sobe, o de cortisol desce. E ela só resolveu estudar isso porque um dia ela vê numa Olimpíada, na verdade uma Paralimpíada, um cego que nasceu cego, ele estava correndo, ele chegou na linha de chegada, ele escutou o apito que ele tinha ganhado. Ele pegou e fez isso aqui, ó. Aí ela parou e pensou, peraí, como que esse cara, que é cego, sabe que isso aqui significa vencedor? E foi quando ela entendeu, juntando todos o conhecimento que nós tínhamos de linguagem corporal, de expressões faciais, desde Darwin, passando pelo Paul Ekman e etc., ela foi e entendeu que nós já nascemos com algumas programações de gestos e posturas que estão ligados a poder. Então, por que não você adota uma postura de poder para mudar a sua emoção? E ela comprovou isso em laboratório, através da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que isso era possível, onde o nível de testosterona ele subiu, de cortisol caía. Isso no Light to Me, não sei se alguém que acompanha, mas na 10ª temporada, na 10ª e na 12ª, mostra a cirurgiã, ela vai entrar, ela ia fazer uma operação no cérebro e ela ia passar muitas horas ali operando e ela vai e fala, olha, a psicóloga Amy Cuddy descobriu não sei o quê, vamos nos preparar. E ela vai e faz a postura de super-herói
E ela vai, à medida que a cirurgia vai passando, 6 em 6 horas, ela parava e fazia postura super-herói para ela se repor. E na 12ª temporada volta esse episódio, e aí mostra a todos os cirurgiões em postura superpoder, porque eles iam salvar um paciente, né, que era amigo deles. Então, você vê que a ciência está trazendo resultado com coisas simples para a gente. Então, a partir do momento que você adota posturas onde você passa uma outra impressão, mas você também está mudando o seu estado emocional para você se sentir mais seguro. E aí a primeira dica que eu queria dar para vocês é essa questão de você ocupar mais espaço, que os animais também fazem muito isso. Eles ocupam mais espaço para passar um poder dentro das regras lá da fauna animal dele. E aí, olha que incrível, que bobeira, porque o seu corpo acompanha o que você está sentindo. Se você estiver numa situação indelicada, uma situação onde você precisa dar uma notícia, enfim, apresentar um trabalho ou simplesmente se apresentar numa reunião de network, se você estiver inseguro, você vai perceber que seu corpo muitas vezes vai se reduzir. Aí é só você lembrar de ocupar mais espaço, onde seus ombros ficam mais erguidos, as suas pernas mais ou menos na altura dos seus ombros, e aí você, se possível, mostra os seus cotovelos, como, por exemplo, senta num lugar, você mostra ou deixa eles mais visíveis, porque assim você ocupa mais espaço e você passa mais poder. E também você começa a se sentir um pouco melhor. E aí a segunda dica que eu ia passar para vocês é para vocês ficarem de olho na primeira impressão. Por quê? Na primeira impressão, que vocês, provavelmente, todos os dias vocês devem conhecer pessoas novas e pacientes novos. Como que você encanta um cara desse na primeira vez, em segundos, quando ele acaba de entrar no consultório? Muitas pessoas acham que é a roupa, é o consultório, lógico, tudo isso conta. Mas, antes de tudo isso entrar, entra uma coisa que é o seu instinto de sobrevivência. E ele quer saber 3 coisas sobre você. E essa primeira impressão ela é feita em 3 segundos. Em 7 segundos, gente, o cérebro do outro já sabe se gosta ou não de você. Tudo é muito rápido. E como você passa uma boa primeira impressão? Depois vai haver julgamento, valores, etc. Mas o instinto de sobrevivência que é o primeiro passo para você criar uma melhor relação com quem quer que seja que esteja na sua frente. Contato ocular. Chegou um paciente, olha. Chegou em um determinado lugar, passa o olho, tenta olhar para mais pessoas. Por quê? A ciência já comprovou para a gente que pessoas confiantes, não estou falando que é de confiança. Inclusive, o maior tabu, o Cristiano já sabe disso, o maior tabu sobre mentira é que a pessoa que mente não olha nos olhos, etc. Isso é a maior mentira que tem, tá? A maior mentira. Inclusive, o que a ciência já comprovou para a gente agora é que é exatamente o contrário. A pessoa ela faz contato ocular fixo quando ela está mentindo. É só vocês perceberem quando vocês mentirem agora. Vocês vão ver várias reações no seu corpo. E uma das coisas que acontece, você acaba mantendo um contato ocular fixo porque o seu cérebro quer uma resposta para saber se está conseguindo te enganar ou não. Então, você quer essa resposta rápida, você faz esse contato ocular sem pensar. Fica até meio embaçada aqui do lado, você foca na pessoa. Pode ter o desvio de contato ocular? Pode, mas não tem nada a ver com o negócio de direita, esquerda. Para detecção de mentiras de forma científica, não tem nada a ver. Não existe codificação nenhuma sobre essa questão de contato ocular. Mas voltando para a questão da comunicação, a grande questão é a gente entender que vai demonstrar que você é confiante. Então, chegou, olha para a pessoa. É desconfortável, mas vai fazendo aos poucos. Você, de tanto perseverar ali, você consegue se tornar isso um hábito. A segunda coisa é o sorriso, porque você precisa mostrar que você é amigável. Então, o sorriso ele causa algo único no cérebro do outro. Aí você pode até pensar, que bobeira, eu já sabia disso, né? Tem gente que fala, bobeira, eu já sabia disso. Gente, por que não faz, então? Porque eu conheço um monte de gente que não olha e nem sorri para os outros na hora de um atendimento. Então, por que não faz? Mas o grande pulo do gato aí, que é a terceira dica dentro da primeira impressão, é a questão das suas mãos estarem visíveis. Então, por exemplo, um paciente entrou no seu consultório, você entrou em determinado lugar para fazer uma cirurgia, não entra com a mão para trás, não deixa suas mãos debaixo da mesa, não enfia as mãos todas dentro do bolso, tenta de alguma forma as suas mãos estarem visíveis. Naquele momento, você pode até colocar a mão no bolso, mas o seu polegar deve ficar do lado de fora, ou na hora de você cumprimentar a pessoa, suas mãos têm que estar visíveis. E por que isso? Porque o subconsciente do outro quer saber se você está armado ou não.
E aí você pode até pensar, falar, mas peraí, ninguém anda mais armado por aí, né? Não é assim. Gente, a gente não anda mais armado hoje, mas a gente andou durante milhares de anos. E não é a arma que a gente tinha hoje, é pau-pedra, o que tinha no meio da fauna lá para a gente sobreviver. Então, existe essa necessidade de instinto de sobrevivência para saber se você é uma ameaça. E olha que simples, olhar, sorriso e mãos visíveis. É algo que traz um impacto na hora de um atendimento. E a terceira dica, né, além de ocupar espaço, é você, sempre que puder, ou até mesmo gravação de vídeo, ou no seu consultório, você deixar o seu corpo mais para frente. Por quê? O nosso corpo, como eu disse aqui, ele fala. Inclusive, nós nos aproximamos do que a gente gosta e nos afastamos daquilo que a gente não gosta tanto. Então, não sei se você já percebeu, se você está conversando com alguém, às vezes você está muito interessado na coisa e fala, nossa, é mesmo? Que bacana! Você coloca o seu corpo mais para frente. E nós já nascemos com essa programação. Da mesma forma, o sim e o não. Né? Um bebê, quando acaba de nascer, uma das primeiras coisas que o bebê faz é amamentar, e o bebê está aqui, ó, mamando. Quando ele não quer mais, ele chega para trás e faz esse movimento. Você não pediu, você não ensinou isso para o bebê, não. Já nasce com essa programação, como muitos animais também têm isso, que nós nos aproximamos do que a gente gosta, nos afastamos daquilo que a gente não gosta tanto. Isso é bacana, por exemplo, numa hora de uma consulta, onde você está ali tentando negociar algo com o cliente, e aí você percebe que você está apresentando, por exemplo, um plano para ele de tratamento. O cara está assim para você, cara, que bacana. Nossa, muito legal. Não, quero muito fazer. Você vê que ele está com o corpo para frente, ele está gostando do que você está dizendo. Mas aí ele pergunta para você, mas quanto tempo, doutor, vai durar esse tratamento? Olha, vai durar 3 anos. Nossa, doutor, 3 anos. Entendi, mas vamos tentar. Mas só dele falar, né, com o corpo, ele jogou para trás, vocês provavelmente já viram esses movimentos algumas vezes, você acaba de entender que talvez tempo para ele seja uma objeção, ou o valor poderia ser uma objeção. Dá tempo de você mudar a sua linha de abordagem, dá tempo de você saber onde você pode realmente entender o que o seu cliente está querendo ali de você, mas por alguma coisa, até mesmo o contexto, possa ele estar mentindo para você, ou não, até mesmo ele não está entendendo o que está acontecendo ali, você precisa melhorar a sua argumentação, enfim. Isso é o que eu chamo de inteligência relacional. Você sabe quem está à sua frente, traz para você e devolve aquilo da melhor forma. E isso é possível você conduzir o tempo todo. Mas a dica, além de você observar isso, é você, no atendimento, você sempre deixar o seu corpo um pouco mais para frente. Por quê? O subconsciente daquela pessoa vai entender que você está interessada. Então, é só você imaginar, quando você chega num lugar, como que você gostaria de ser atendida? A pessoa chega, tudo bem, pode sentar aí. Ou aquela pessoa que chega, tudo bem, pode sentar aí. Olha a diferença, né? Como que eu mudo a minha comunicação na hora de um atendimento. Como, por exemplo, vi que tem mulheres aqui, mas olha a diferença, e nós mulheres temos muita tendência de virar o pescocinho, né? O Xano também conhece essa história, mas olha só, olha eu aqui recebendo um paciente, por exemplo, olha, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu estou falando a mesma coisa, é a minha mesma comunicação verbal, a mesma fala, a mesma entonação, só que olha aqui, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Só de eu mostrar o meu pescoço, de eu quebrar um pouquinho aqui, eu já demonstrei uma fragilidade maior. E às vezes a sua equipe não está ali sentindo confiança em você como líder, ou uma pessoa não está, por exemplo, você está tentando ter domínio da situação, é porque talvez vocês conversem com todo mundo assim, ei, como é que você está? Você conversa com todo mundo com o pescocinho quebrado, que é um movimento das mulheres. Então, a gente vai percebendo que simples movimentos a gente consegue modificar os detalhes. Agora, por exemplo, eu já estou alguns segundos falando com vocês sem mostrar as minhas mãos. Se eu tivesse com vocês conversando aqui desde o início e mostrando as minhas mãos, vocês não iam conectar tanto comigo. E eu também, daqui a pouco, se eu continuo aqui, eu começo a gaguejar, eu começo a perder um pouco o discurso, por quê? Mente e corpo formam somente um sistema. E só agora eu ter voltado as minhas mãos para vocês, a minha comunicação ela voltou a conectar. Então, você percebe que coisas simples, detalhes, né? E detalhes fazem a diferença, sim, porque a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas, pequenas pedrinhas ali que a gente cai. E aí você percebe que ocupando mais espaço, mostrando as mãos, é um corpo para frente, é um observar diferente. Porque muitas vezes a gente vê e não observa, e a diferença é clara. Então, o convite que eu queria fazer essa noite aqui, aí vou passar a bola para o Cristiano,
contar, né, dar alguma dica que ele achou sensacional, se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas aqui eu só queria ter esse despertar de vocês, né? A gente tem pouco tempo para entregar tanto conteúdo, mas o mais importante é o despertar. É começar a olhar para vocês não olhavam antes, porque muitas vezes a gente vê e não observa, e a diferença é clara. Então, fica o convite para conhecer esse fantástico mundo da linguagem corporal, que o Cristiano já conhece. Conta para gente, Cris. Ei, Carol, o Arthur aqui. Sensacional tua Oi, aula, hein? querido. Eu tinha algumas perguntas aqui, anotei, e você respondeu quase todas, só com esses 40 minutos que você falou. O Cris, ele está numa intercorrência, resolvendo um problema no telefone, e então eu vou aproveitar esse período aqui para fazer umas perguntas que estão na minha mente e também fazer um laboratório aqui, me preparar para o podcast que a gente vai gravar aí na semana que vem. Durante uma consulta, aqui uma primeira consulta, que é um momento delicado, né? Por exemplo, em São Paulo, a gente tem uma gama de vasculares gigantes trabalhando na mesma rua, todos são muito bem formados, então eu preciso convencer esse cara que ele deve operar comigo e não com o cara da frente. Talvez a formação técnica seja a mesma. Então, anotei aqui, né? Quão raro você é. Isso é interessantíssimo que você falou. E durante essa primeira consulta, na minha mente, existem alguns processos. Por exemplo, os primeiros minutos da consulta, eu tento fazer ali empatia, conexão, simpatia, não falo de doença. Depois vem um período ali de entender o paciente, deixar ele falar. Depois vem a autoridade, que eu me coloco e tento falar de mim um pouquinho. E por último vem a proposta de tratamento, onde normalmente envolve grana, né? Que é um momento bem delicado no tratamento particular. Então, eu queria te perguntar algumas dicas para tentar passar empatia, conexão e simpatia. Você falou bastante aqui, esses 3 steps me ajudaram bastante. Mas em relação à confiança e autoridade, nesse momento, assim, o que você sugere para a mão, para olhar, para a boca? Show, show. Só um ponto aí, assim, que acabou que nem deu muito para a gente falar, mas que a gente pode até às vezes falar no podcast, né? Mas é a questão do rapport, que é uma outra coisa também que eu ensino bastante, que é uma grande ferramenta para ser utilizada nesse atendimento, nesse dia a dia, que é o que gera essa conexão. Porque, assim, a partir do momento que você já passou empatia, já falou, já mostrou para a pessoa que você está ali para atendê-la, né? Você já está encantando de uma determinada forma, com a sua comunicação correta. E essa soma toda já meio que passa essa confiança, sabe? E se você gera essa conexão com a pessoa, além da confiança, ela já começa ali te ver como uma determinada autoridade, porque esse processo todo de empatia, de comunicação, de conexão, para chegar à autoridade, esse processo todo, se você juntar, é o verdadeiro encantamento e é o que vai gerar essa autoridade para você aos tempos, e às vezes até mesmo momentânea. E o rapport nada mais é do que você observar quem está à sua frente e acompanhar. Aquela frase, por exemplo, Arthur, que fala assim: trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Isso está muito ligado à empatia, mas não pode estar ligado à nossa comunicação. Ela um pouco mais refinada seria: trate o outro da forma que ele gostaria de ser tratado. Então, assim, eu acho que a premissa básica para esse processo de encantamento, para gerar essa confiança, porque o rapport ele gera muita confiança, é quando você passa a observar. Você observa, peraí, acabou de entrar um paciente aqui, esse cara fala mais baixo, ele tem uma energia mais baixa, ou ele é mais Oi, Arthur. formal. Oi, Carol. Estão me escutando? Você acompanha. Oi, Tá online aí, Cris. Cris? Estou no ar, Eu tô... então. Posso tentar ajudar nessa resposta do Arthur? Lógico, lógico. Olha só. Obrigado, Carol. Cara, eu não atendo consultório hoje, né? Então, hoje eu não atendo consultório, então eu não tenho essa propriedade com o Arthur tem. Mas eu tenho uma coisa que eu estava conversando hoje com os alunos nossos aqui, né? Eu estou em Recife, estava conversando com o cara que é da Bahia, o Vitor, não sei se ele está plugado aí, ele é o irmão dele, são cirurgiões, estava sentado na mesa conversando. Aí, eu perguntei, foi a conversa aleatória, eu já vou chegar lá, tá, Arthur? Uma maneira. A pergunta do Arthur, repassando, né? Como é que eu faço para esse cara me pagar 10 e não pagar 10 para o cara da frente? Beleza? Uhum. Leu o cara, entendeu o cara, empatia, isso que tu tá falando. Eu vou dar um exemplo prático aqui do que é a empatia, do que é. Aí eu perguntei para o colega,
ali naquela conversa. Cara, quando é que você vê a ressonância do teu paciente? Antes de examinar ele ou depois que você examinou ele? Né? O que você acha, Arthur? Você está ligado? Você consegue responder essa para mim aí? Você examina antes a ressonância ou depois? Cara, você vai ter que contextualizar um pouco. No teu momento aí? Isso. O paciente chegou lá para mostrar os exames para você indicar a tua cirurgia. Aí você tem que olhar o exame de imagem do paciente, certo? O paciente chegou lá. Qual o melhor momento de você ver? Antes de examinar o paciente ou depois que examinou que você vai ver a ressonância? Perfeito. Não é minha prática porque eu faço meus exames, mas vou Claro. me colocar na situação. Ou a tomografia. Eu olharia a tomografia depois do exame físico. Só leu o laudo. Ele só leu o laudo, Cris. Ah, olha só quem que tá aqui, caramba! Maravilha, velho. Esse aqui vê ressonância. Eu acho que vê, né, cara? Rodrigo Amaral. Cara, meu irmão, e aí, Rodrigão? Tudo bem, cara? E você, boa já noite, que você se meteu na conversa, Rodrigo? Não, você vê antes aí, Arthur. Cara, responde não. Então, já que você tá zoando, cara. Você responde, você vê a ressonância antes ou depois que examina o teu paciente? Não, primeiro eu vou falar obrigado para a Carol. A Carol encanta, não sei se é porque ela fala de um conteúdo fantástico ou se é esse sotaque mineiro dela que deixa a gente hipnotizada. É o Obrigado, né? Foi muito, muito, muito legal. Eu aproveitei demais. Eu gosto muito desse tema. Já é um tema que eu, de certa forma, consumo aí já faz algum tempo. Já li alguma coisa, né? Alguma coisa muito superficial, mas vou ficar muito conectado nisso. Eu acho que isso realmente muda o jogo. E às vezes a gente tem, né? E não sabe por que tem. E às vezes a gente consegue treinar isso de certa forma e consegue avançar muito, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Mas eu não vejo exame, né, cara? Eu sou cirurgião de acesso. Eu chego lá, o paciente está anestesiado. Você saiu bem, hein? Ô, Cristiano. Oi. Olha só, deixa eu responder. O que foi a pergunta? Os dois colegas, não, eu vejo antes, não, eu vejo depois. Aí ele falou, não, cara, eu não vejo antes nem depois. Eu vejo a hora que tem que ser visto o exame. A hora que o paciente quer que você veja o exame, tá? Por quê? Eu falei para eles, cara, tem paciente que chega com o exame na mão e chega assim, oi, doutor, tudo bem? Eu vim aqui para te mostrar o exame. Na prática médica que a gente aprende na faculdade, cara, não, primeiro você vê o paciente, tira a história, conversa e depois examina. E depois você vai ver o exame. Essa é a prática clínica básica. Mas para aquele paciente específico, ele chegou mostrando o exame para você. Então, enquanto você não vê o exame, você não vai conseguir extrair aquela empatia, aquela conexão com o teu paciente. Então, às vezes, para esse paciente específico, você tem que ver esse exame antes. E depois você atende, examina, conversa e tal, e volta de novo na tua rotina lá, na tua sequência lógica. Então, para alguns pacientes tem que ver antes, alguns tem que ver depois. Você lê o paciente, sabe aquele cara que chega assim, ó, agora os colegas, eu tenho certeza que estão vendo isso aí, lá no ambulatório, no consultório ou na medicina privada. Tem um cara que chega e faz assim, ó. Enquanto você não pegar o exame dele na mão, ele não vai mostrar os dentes para você. Você não vai tirar uma boa história clínica dele. Então, você pega, dá uma olhada, tá bom, olha aqui que legal, já vi que tem algumas coisas interessantes aqui no teu exame, eu vou deixar aqui agora, vamos conversar com você. Então, essa é a hora de ver. É a hora que você lê o teu paciente e aí você fala, é agora que eu vou ver o exame, não depois. Então, eu falei isso, foi espontâneo, na verdade, eu não estava falando isso aí naquele momento, eu achei interessante, que eu acho que é um pouco disso que a gente está falando. Naquele momento, você interpretou, você leu a linguagem corporal daquele paciente, e aí você entregou o que ele queria, naquele momento era ver o exame. Eu acho que é um pouco disso. E além da linguagem corporal, a gente consegue ver entonação de voz, até mesmo a comunicação verbal, porque aquele paciente que chega mais assim, não dá para, ei, vem cá, senta aqui. Você vai ver que ele vai ficar até assustado. Então, você diminui um pouco a sua velocidade, você diminui um pouco a energia, o equilíbrio emocional é essencial, porque assim, chega o paciente gritando, por exemplo, que eu só quero gritar. Aí se você fala assim, calma, aí que o cara estoura. Porque você entrou num outro equilíbrio emocional. Lógico que você não vai gritar com o cara, mas você vai também subir o nível. Ô, fulano, chama lá para mim. Eu tô entendendo, só um minutinho que a gente vai resolver. Quando você também começa a entrar, e é tão fantástico, não sei se o Cristiano já conseguiu fazer isso, mas é quando você consegue
copiando alguns gestos, né, algumas posturas, tal, observando a entonação de voz, a comunicação verbal, o assunto, tenta encontrar semelhanças. Então, você percebe que o paciente soltou ali que ele gosta de ir para o mesmo lugar que você vai nas férias. Coisa boba, não é puxar o saco. Nossa, eu também gosto de ir lá. Ou o mesmo time, enfim, qualquer coisa que você encontra que é semelhante. Porque nós gostamos de pessoas parecidas com a gente. E o rapport nada mais é do que uma técnica de adaptabilidade, onde você se adapta, onde você é um camaleão e você se adapta. E aí, se você perceber, a pessoa começa a te copiar. Aí, se você perceber que a pessoa está te copiando, acabou. Ali você pode fechar o que você quiser que a pessoa conectou. E aí, automaticamente, está gerando confiança, e não só confiança na questão do poder e status, mas confiança também naquela relação dele se sentir acolhido. Eu estou num lugar onde eu tenho confiança, onde há verdade. Aí você encanta. O cara vai lembrar de você, vai passar 50 anos, o cara está falando de você porque houve uma experiência, houve ali emoção. Aonde você bota emoção, vai ter essa conexão. E aí, Arthur, da sua pergunta, né, que eu entrei no rapport, porque eu acredito que ela vai te dar palco para isso, de uma forma mais leve, e tudo vai depender do que você precisa passar naquele momento. Porque vamos supor que é um assunto delicado. Você está convencendo a pessoa de fazer uma cirurgia. Se nesse momento você faz o uso da culpa do poder, ele vai te ver como mais autoridade. Agora, não. Você está percebendo que ele está com medo. Carol, explica um pouquinho de novo o que é a cúpula do poder ali para o pessoal de novo, por favor. Sim, Um gesto que você faz com as mãos? É isso aqui, ó. Vocês já devem ter visto a Angela Merkel fazendo, Obama fazendo, Trump fazendo, até mesmo pessoas, né? Que vocês devem conhecer que fazem. E aí, a grande questão que pode até ser separado, tá vendo? Então, você pode separar, isso aqui é culpa do poder, tá vendo? Os dedos vão mais para frente. Não é isso aqui, é isso aqui. Não é isso, nem isso. Uma vez o Cristiano foi gravar tem um muito vídeo. Poder, viu? Aí ele fez assim na foto, no vídeo, eu liguei para ele, eu falei, Cristiano, pelo amor de Deus, cara, não é isso. Aí eu mandava foto, não é isso, não é isso, não é isso. Cúpula do poder é isso, é para frente. Aí ele foi e começou a gravar certo. Eu falei, graças a Deus. Vai falar que a mentora dele é louca. E aí você vai, você solta, você volta, tá vendo? Você pode estar com o microfone na mão falando como cúpula do poder. Olha a diferença agora quando eu relaxo mais um pouco e fica mais arredondado. Aí eu passo mais leveza. Então, tudo vai depender dessa observação que você vai fazer, Arthur. Então, você observa, peraí, esse cara está com muito medo. Então, talvez eu vou ter que demonstrar um pouco mais de fragilidade para mostrar que eu estou com ele, né? De talvez fazer um toque, né? Um toque rápido no braço, falar assim, olha, mas você pode confiar, esse é o melhor caminho para você, você só está vendo que é um medo, mas não é uma falta de confiança, e pode ser que venha no culpa do poder, que é esse gesto de onde vem, né? O Cristiano falou para eu explicar. O culpa do poder, ele é um gesto de aproximadamente 2.000 anos atrás, onde aqueles imperadores, né? Porque os gestos todos são antigos, tem gestos de antes das cavernas e tem gestos mais recentes. E o culpa do poder, aqueles imperadores, eles sentavam e durava muitas horas, né? Aquelas cerimônias, eles entravam naqueles grandes tronos, aquele público todo embaixo, e eles juntavam os dedos e muitas vezes eles dormiam, ou estava bêbado, enfim, né? Cochilava ali. E aí as pessoas de longe não viam que eles estavam dormindo, porque eles estavam num gesto. E isso foi se associando a poder, logo depois os papas começaram a fazer, e hoje você percebe que pessoas que, mesmo não conhecendo de linguagem corporal, mas são pessoas que ou estão falando na hora de um assunto de sua autoridade, ou elas já têm uma determinada confiança por si só, e aí você percebe que elas fazem sem saber que elas estão fazendo. Só que, ok, você não tem essa autoconfiança, mas é possível, que a ciência está falando para a gente hoje que é possível você criá-la. Você mostrando ela, por exemplo, se você estiver tremendo de nervoso, se você fizer a culpa do poder, você para de tremer na hora. Então, é a questão da impressão que você passa, mas também essa condução do seu estado emocional. Maravilha, Carol. Então, assim, a ideia aqui era assim, como é que eu me aproprio desse conhecimento, né? E se esse conhecimento, né, da linguagem corporal vai me levar a alguma coisa que eu tire um proveito, no bom sentido, de uma maneira legítima, honesta, um proveito profissional e pessoal disso, né, Carol?
Então, e eu tenho testado várias ferramentas aí que a Carol tá me mentorando. E aí, cara, eu tô fazendo teste, assim, é absurdo. Às vezes eu consigo hipnotizar algumas pessoas na conversa, né? E eu tô mostrando para as pessoas o que eu tô fazendo e faz mais sentido ainda, né? É muito legal isso daí, porque o Rodrigo Amaral, né, que ele tá aí, ele é um cara desses caras um pouco diferente aí, né? Em termos de relacionamento com as pessoas. Eu não tô falando em qualidade técnica como cirurgião, mas uma das principais habilidades deles que eu percebi acompanhando ele é como ele se conecta com as pessoas em vários lugares diferentes, né, e com várias pessoas de funções diferentes. Então, ele entra no centro cirúrgico, ele consegue tratar bem todas as pessoas de uma maneira legítima, não é o puxa-saco. Ele conversa com o técnico, com a enfermeira, com o anestesista. E por quê? Aquilo ali, a hora que complicar a cirurgia dele, esses caras têm que estar do lado dele. Ele tem que ter dado lá um aperto de mão, uma olhada no olho da enfermeira, da circulante, do técnico do raio-x, porque naquele momento aquele cara pode tirar ele de uma enrascada ou, que é o pior, né, o paciente dele que está lá. Então eu percebi que ele faz isso, não sei se ele estudou isso, ele fazia de uma maneira natural, achei curioso. Pô, como esse cara entra, ele conecta tudo isso ali. E, obviamente, eu comecei a copiar isso daí, né, de uma maneira, do meu jeito, obviamente, não é imitar o colega, mas entender o que ele fazia, que fazia mais sentido. Melhorou demais. Aí com a Carol aqui, né, me dando essas ferramentas, me entregando essas ferramentas aqui. E, cara, a minha performance de venda, né, que a gente vende, subiu demais, aumentou demais. Porque a gente vende serviço aqui, né, Carol? Como médico, né, eu vendo serviço para os médicos, né? E o Arthur, os colegas, vendem o serviço para o paciente. Então, se você entender um pouco mais isso, o Arthur vai conseguir convencer aquele cara que ele tem mais autoridade, que ele tem mais empatia com esse paciente, vai pagar 10 para ele e não vai pagar 10 ali para o cara da frente, né? E isso tem ajudado muito, pelo menos a mim está fazendo muito sentido, né? E é simples, é muito fácil, é replicável. É divertido até, né? É divertido, chega a ser até perigoso, né? Eu estava sentado no centro cirúrgico aqui em Recife, eu olhei para o cara, tá vendo aquele grupinho ali, até aquelas 3 pessoas? Eu perguntei para o colega, o mesmo colega, eu falei, Vitor, você acha que aquele cara está feliz ou está triste? Você acha que ele está gostando daquela conversinha, com aquela ali ou não? Cara, ele tá meio chateado, eu acho que está meio bravo, ele não está curtindo. Eu falei, por que você acha? Ah, cara, não sei, eu acho que ele tá ali com a perna mexendo, não sei, o cara assim, né? Eu falei, olha, tá vendo que ele tá com a mão na boca? Ele tá querendo calar a boca da pessoa, né? Daí eu falei que a gente tem isso, né? Ele não consegue falar cala a boca, mas ele consegue fazer isso aqui, né? A tampa dele, né? É esse movimento. A tampa dele, ele tá com a mão fechada, que tá louco para dar um murro na boca da guria lá, mas não pode, porque tá no hospital, não vai fazer isso. Tá vendo o pezinho dele apontado para lá, ele quer fugir daqui. Aí eu fui falando assim, foi super divertido, o Vitor foi falando, caralho, Cristiano, é isso? Eu falei, cara, da onde você tirou isso? Não, cara, eu li, estudei, fiz um curso e tal, né? E eu criei um monstro, gente. Eu criei um monstro. Eu criei um monstro. Eu criei um monstro. Mas vou falar outra dica aqui, ó, Carol, do vídeo, né? Não adianta fazer só o vídeo. Mostra as suas mãos, afasta um pouquinho, o ombro um pouco mais largo, ocupa mais espaço, mostra o cotovelo, né? Esse vídeo ali é muito melhor do que o outro que você faz ali com a cara só, né, Carol? Aparece sua cara, o rosto, porque daí o colega acha que está fazendo o vídeo porque falaram para ele que tem que fazer um vídeo para colocar no Instagram ou mandar lá não sei aonde, mas também está fazendo errado, né? Não está fazendo errado, poderia fazer melhor, né? Então, a galera que está aqui no lugar aqui, quase todo mundo eu tô mandando vídeo para os caras todos os dias, não aguentam mais, inclusive você, né? Os caras estão de saco cheio, mas eu estou treinando, né? Aí também hoje eu estava conversando com um colega, dando mais uma dica ali, né? Eu falei assim, cara, como é que você faz para cobrar 10 teu e o outro cobrar 10 também? A mesma conversa eu estava tendo aqui, a gente tem muito nisso, né, Carol? E como é que eu faço para convencer aquele paciente a operar comigo, né? Porque a gente não aprende isso na faculdade. Dói muito a gente falar sobre assunto de cobrar, precificar. A gente não sabe fazer isso, dói muito. E aí a gente tem na prática, né? Aqueles, vou falar de cirurgião, né? Mas o cirurgião que às vezes não sabe operar muito bem, às vezes o cara não tem uma entrega técnica ok, né, do resultado dele, mas o consultório dele está bombado, está cheio de paciente privado, particular, filas homéricas para querer operar com ele, e ele não opera tão bem assim,
né? E tem, às vezes, o Arthur, que é um super cirurgião, que o cara ele não consegue decolar assim, em números gigantescos do privado. E aí tem muito isso. Aí, por quê? Esse cara sabe operar, ele não sabe vender a cirurgia dele. E falar em vender a cirurgia dele parece que é um crime, é pecado. Vender o meu... Não. Cara, e a gente não aprende a vender, ele aprende a operar e se esconde atrás dessas cirurgias. Então, às vezes, só essa habilidade, de adquirir essa habilidade, esse soft skills que você estava falando, dominar um pouquinho disso, já ajuda a conversão da venda do teu serviço, né? Por exemplo, ali, todo mundo aqui dá o telefone, para a maioria dos pacientes, ele passa o telefone do contato direto do cirurgião para o paciente ali, né? O privado, principalmente. E aí o paciente, cara, eu estou com uma dor aqui nas costas e eu operei semana passada. Aí você responde, não, fica tranquilo, a dor pode ser um pouco mais, um pouco menos, pode vir na semana que vem, ou vai hoje que eu vou lá no pronto-socorro. Todo mundo faz assim. Aí eu falei assim, cara, abre a câmera, liga e fala assim, Carol, cara, essa dor é bem comum depois de 7 dias da cirurgia, não estou muito preocupado pelo que você está me falando, mas se você tiver algum sinal... Cara, se não, vai... amanhã no meu consultório, que eu vou lá marcar lá, ou se estiver muito doendo, vai no pronto-socorro, que a gente vai alguém da equipe lá. Abre a câmera, você vai estar tomando a tua cerveja, ou você vai estar dentro do hospital operando, você vai estar dirigindo, você para o carro, você vai estar brincando com teus filhos. Abre a câmera naquele momento, grava isso, pronto, acabou. Cara, isso daí você já valeu mais, valeu 10 Deixa eu te falar, ele vai postar no Instagram, vai viralizar no Instagram, daquele site Só Notícia Boa. Gente, olha esse médico respondendo. Isso encanta, isso é raro. Tudo bem que você não vai conseguir fazer com todos os pacientes, mas tem noção do impacto que isso causa no momento de dor e de medo, porque medo é falta de informação, e ele vê uma coisa dessa, né? E isso ele falou, nossa, o doutor Rodrigo Amaral, ele estava lá na casa dele, com o moletom dele rasgado, com o filho dele gritando atrás, estava terminando de jantar, e ele parou, abriu a câmera... E o Rodrigo já faz isso, dando WhatsApp, mandando mensagem escrita, ele já faz isso. O cara abre a câmera, manda um vídeo de 15 segundos. Pronto, acabou, conquistou o paciente, aí o paciente, aí o Arthur vale 20 e o paciente só pagou 10 para o Arthur, entendeu? O paciente sai com essa sensação, com over delivery, né? E é simples, sim. Uma dica, um truque, né? O Rodrigo levantou a mão, tinha um outro também que tinha levantado a mão. O Ricardo, mas o Ricardo está na minha frente, eu vou esperar. Cadê o Ricardo? Eu não sei se ele caiu, se ele saiu. Eu tô ouvindo, eu só não vou abrir a câmera porque eu tô de pijama. Eu pago. Tá com medo de eu ler ele. Não, ele tá com medo de eu ler ele. Não, tô aqui, ó, deitadinho aqui, ó, de pijama. Boa, cara, legal te ver, meu irmão. Não, a minha pergunta é justamente, estou brincando a questão do pijama, a minha pergunta é justamente sobre a questão da vestimenta, né? A gente trabalha em diversos ambientes, assim, né? Então, durante uma época, por exemplo, dentro da minha clínica aqui, quiseram tentar exigir que a gente usasse uma gravata, um estilo diferente. A minha pergunta para você é o seguinte, quanto que você acha que a roupa, digamos assim, né, a forma que você está, vai tornar você mais vendável ou uma autoridade melhor para quem você está atendendo? Ou realmente é a sua postura, posicionamento de mão, jeito de falar que impacta mais o paciente do que o ambiente em si? Essa que Show, é a pergunta. Ricardo. Ricardo, Show. Posso começar respondendo? Oi. Dá uma olhada para o Cristiano aí, ó. Então, até por isso, mas é que ele é meu amigo, eu não quis falar isso dele, né? Tá louco, né? Eu trabalho com o Marcos Vinícius, eu até convidei para ele entrar aqui, mas o Marcos Vinícius, só para a Carol entender, é um gênio que trabalha comigo, só que ele atende as pessoas de crocs e moletom. E todo mundo fala, cara, você não pode andar assim, você não pode ir para o hospital, mas é aquela história, ele conseguiu ter a autoridade dele assim. A sua pergunta, ela traz diversos lugares que a gente pode andar, não só na linguagem corporal. Mas quando o Dr. Albert comprovou a questão do impacto, né, as emoções que aconteciam na hora da comunicação, mostrando a diferença do verbal e não verbal, ele colocou 93%, mas dentro desses 93%, 38% é entonação de voz, e 55% ele falou que era essa comunicação não verbal, a linguagem corporal,
mas também as roupas, né? Roupa, acessório e etc. E agora a gente está tendo, assim, né, muito movimento dessa questão da consultoria de imagem, que faz a diferença, sim, que faz diferença para homem, principalmente, dependendo do que ele quer atingir. Eu estou fazendo agora, tem uma grande amiga nos Estados Unidos que faz, online, enfim, é uma busca que está acontecendo e é uma coisa que, se for algo que é importante, de onde você quer chegar, é uma coisa, assim, que faz toda a diferença e que impacta. Não adianta nada você fazer culpa do poder, mas a unha está toda suja, quebrada. Você imaginar uma pessoa assim, né? Com a roupa mal arrumada, vai ter incongruência. E a incongruência é o que mais polui numa comunicação, né? Fica longe da questão do encantamento. Só que, Ricardo, a gente também tem que pensar no outro lado que está acontecendo, que é o movimento da liberdade e da verdade de cada um. Então, assim, o que acontece? O Cristiano se vestir, por exemplo, dessa forma. Vamos usar ele como exemplo, já que nós já temos ele como referência. Se fosse um tempo atrás, você esquece, bobear, o cara ia perder cirurgia por causa da roupa do boné dele. Era assim, a gente sabe que era assim. Como eu também, na minha área palestrante, tinha que seguir exatamente a risca, né? Aquele negócio do taillé, do terninho, do saltão e etc. Então, tudo depende da sua verdade, o que você quer passar. Então, por exemplo, a gente estava conversando exatamente isso antes, a gente só parou o assunto porque já estava 8h36, né? E o Arthur falou, gente, vamos embora. Que era exatamente esse. Hoje, inclusive, é legal, e é o que a onda está surgindo na sociedade da informalidade. Então, assim, se surge um médico como o Cristiano, de bonezinho, com a blusa lá, hiperfocado, se zoando, porque TDAH. E aí, olha um cara desse, com a autoridade que ele tem, que é cirurgião de acesso, a autoridade que ele tem da experiência dele, um médico entregando um conteúdo foda na internet, vestido desse jeito, viraliza. Isso é um posicionamento. A roupa, né? Porque, na verdade, a roupa é o detalhe dentro da personalidade, da persona que ele quer entregar ali. Então, vai impactar. O cara de moletom e crocs, se ele resolver assumir essa identidade, né? Mas, lógico, tudo depende de onde ele está. Por exemplo, semana que vem eu estou no Ministério da Economia, em Brasília. Você pode ter certeza que a minha roupa vai estar uma roupa mais formal, meu salto vai ser 15, minha maquiagem é mais pesada e etc. Mas eu já dei palestra, por exemplo, uma empresa de 350 jovens. Era a Carol, eu estava social, mas eu estava de All-Star. A galera pirou. Como assim? Uma palestrante de All-Star. Entende que hoje impacta pra cacete, muito. E existe, inclusive, mentoria para isso. Por exemplo, se o Cristiano resolve fazer uma consultoria dessa, ela vai conseguir colocar mais profissionalismo, deixando ainda a sua identidade, a sua verdade. Se eu pego o Cristiano, coloco ele de terninho e gravata, ele com a verdade dele, o jeito dele, não é congruente com aquela roupinha, não passa a verdade, não viraliza, porque hoje essa falsidade, vamos dizer assim, essa incongruência não passa mais, sabe? Está passando mais a questão de quem está se assumindo ali de verdade. Cristiano, você levantou a mão? Eu levantei, o Rodrigo vai falar antes, mas depois eu só queria fazer um comentáriozinho aqui, esticando do Ricardo ali. Mas fala aí, Rodrigo, tá na tua vez. Carol, deixa eu entrar num outro assunto aqui, talvez um pouquinho mais, vamos colocar entre aspas assim, chato. Você falou um pouquinho sobre a capacidade de usar um pouco desse teatro social, né? Essa história da gente ler o nosso cliente, tentar se adaptar, vamos dizer assim, à necessidade dele, né? Vender isso, entre aspas. Eu acho que é uma venda honesta, mas é uma venda. E eu acho que isso só é possível, né, em duas situações, na minha opinião. Né? Primeiro, quando você gosta de gente de verdade, e aí é genuína essa vontade de querer entender o próximo, né? Então, você abre o seu coração porque você quer ver a humanidade no cara que está de lá. Então, você se adapta àquela situação porque você quer realmente conseguir acessar ele. E outra que, para a gente, é um negócio relativamente frequente, né? Existem vários estudos aí, talvez você saiba muito mais do que eu, sobre a incidência desses transtornos de personalidade, principalmente quando a gente entra nas hipertimias, nos pacientes mais com personalidade narcisa, né, nessas sociopatias que
dentro da área médica é quase o dobro da população geral, e dentro da área cirúrgica, né, que é onde a gente está, ela é quase o dobro da área médica, né? Então a gente convive, vamos dizer assim, com muito sociopata escondido aí, e às vezes a gente não sabe, né? Nós, assim, eu digo eu, assim, no relacionamento pessoal, achar essas linguagens não verbais que dão esses sinais, né? Porque esses caras são muito sedutores, né? São sedutores com o paciente, o Cristiano acabou de falar, o cara nem é, às vezes, um as com bisturi, mas ele é muito sedutor. E o Cristiano, né, mais do que eu, talvez, ele precisa conviver com essas personalidades o tempo inteiro, né? Ele precisa achar o caminho dele para balancear, vamos dizer assim, o grau de intimidade que ele vai criar com um cara que às vezes está usando ele, né, como cirurgião de acesso, para chegar em algum lugar. E eu queria trazer esse tema porque eu acho que, assim, para vocês, né, principalmente que são da cirurgia de acesso, vocês vão ter que aprender a achar esse limiar, vão ter que aprender a ler essa figura que às vezes é muito sedutora, é muito atraente, mas que é maquiavélica, né? Então eu queria pedir a sua opinião aí. Olha, essa questão do psicopata e sociopatas é uma questão que ela sempre está por dentro, e não só quando está se falando de crimes, né? É um grande questionamento de todos, porque a gente sabe que eles estão aí, né? E são muitos, e ao contrário do que muita gente pensa, eles são sedutores, eles são inteligentes, eles são encantadores e etc. E aí você não sabe, Rodrigo, os psicopatas são os únicos que conseguem manipular até mesmo as microexpressões faciais. Eles são muito bons. Então, a grande série Light to Me, que eu não sei se vocês já assistiram, mas é a série que Minta para Mim Se Puder, a série que foi inspirada no Paul Ekman, né? A gente teve essa série, o filme Divertidamente foi baseado nos estudos do Paul Ekman, e tem acho que é o terceiro episódio da primeira temporada, o Lightman lá, que é o Paul Ekman, ele passa por uma entrevista com um psicopata, e ele fala, olha, é impossível, ele enganou o Paul Ekman, né? Então, assim, ele pode me enganar, pode sim, ele consegue essa sedução, ele consegue até mesmo essa questão das microexpressões faciais. Então, esse conhecimento que eu tenho, que o Cristiano agora está tendo também, né, um acesso grande, é aquela coisa. Agora é a prática, é olhar, igual ele fez hoje. Olha ali, olha que legal. Não é porque a gente fica... no início, lógico, a gente quer observar tudo, mas acaba que a gente não é que a gente fica apontando as pessoas, dizendo, mentiu, não sei o quê. Não, mas é porque você está treinando, é divertido se olhar. Então, assim... Se você está lidando com uma situação dessa, você tem um pouco desse conteúdo, você pelo menos liga o seu sinal de alerta e começa a observar comportamentos e atitudes. Por exemplo, tão mal no que pode impactar no dia a dia nosso, é um manipulador social também. Né? Mas não é todo manipulador social que é psicopata, mas assim... Não, esse é o mais frequente para a gente, social. Inclusive, né? Esse é o mais frequente para a gente, né? Que é o transtorno narciso, né? De alta ou de baixa performance, ou o transtorno de uma sociopatia discreta, que é o cara que usa esse encantamento dele, mas que o resultado, né? O fim, vamos dizer assim, ele não é, e para a gente isso é muito claro, né? O fim para a gente é o bem-estar do paciente, né? Quando vem acompanhado de uma boa remuneração, quando vem acompanhado de outros atributos, ele é muito bem-vindo, né? Mas o fim, objetivamente, é o bem-estar do paciente, né? E aí, às vezes, é isso, né? A gente vê um monte de gente que mistura isso, né? E pra gente, é difícil da gente conseguir, né, ter o feeling, vamos dizer assim, de conseguir distinguir o que é o joio do trigo ali. A gente tem algumas coisas para observar, Rodrigo, mas assim, se você olhar, você vai ver. O negócio que muitas vezes a gente vê e não observa. Se você começar a colocar isso no seu dia a dia, de começar a observar as pessoas, você começa a saber quem é quem. Por exemplo, um manipulador, até mesmo um psicopata, ele tem muita coisa de criar o próprio ciclo. Onde, por exemplo, eu peço e você obedece. Eu peço e você obedece. Então, ele vira para você, às vezes, acabou de te conhecer. Você liga o ar-condicionado para mim? Você me dá uma água? Você pega isso aqui para mim? Então, você vai fazer. Aí chega uma hora que ele te pede uma coisa, porque ele já criou um ciclo onde eu peço e você obedece. Aconteceu outro dia, cara, e é fantástico quando você sabe que o cara é psicopata e você vê ele agindo. Você fala, caramba, que inteligência que esse cara tem.
sei se você lembra um cara que matou o filho, matou o namorado da filha em São Paulo, e o namorado ele era meio famoso, tinha feito um negócio no Carrossel, no SBT, tal, um crime horroroso. O cara foi lá, matou o namorado da filha e acho que os pais, ou o pai, enfim. Ele estava foragido. Aí, no dia que a polícia pegou ele foi direto para a delegacia, e aí eu entrei ao vivo no programa do Bate, da Record, e eu estava fazendo análise dele, somente desse trecho. Cara, o cara é tão bom que ele estava algemado e ele estava manipulando todo mundo que estava na sala de delegacia, estando algemado. E uma das técnicas que ele usou é essa, né? Que não é nem como técnica, porque é meio que da essência dele. Ele ficou, você me dá uma água? Você pede para ele pegar aquilo ali para mim? Você pega isso aqui para mim? Até que chegou uma hora que ele foi e fez um pedido para o delegado. Então, assim, observar esses comportamentos, essa coisa da pessoa querer estar no poder o tempo todo, que ela está tentando controlar uma situação e quando chega no extremo, ela vai para o vitimismo, né? Que já não tem o que fazer, aí ele vira a vítima da coisa. Então, assim, esses relacionamentos abusivos, é bom você colocar isso aqui, porque eles estão existindo no ambiente de trabalho. Não é só a mulher desempregada, não sei o quê, com o marido doido, não é. Isso está nos ambientes, né? Então, é bom a gente tocar e os sinais, eles vão revelar, mesmo sendo um psicopata, se a gente estiver realmente observando. A Michele levantou a mãozinha. A coisa ficou séria agora. A Michele abriu a câmera ali, a coisa ficou séria. Seu áudio tá fechado. Tá ligado. Tá desligado, desculpa. Michele. O Arthur me pausou. Oi, gente. Eu queria dar uma pequena contribuição da psicologia, que é a minha área, né? Nessa coisa desse tipo de personalidade. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade imensa quando a gente fala de afeto. Então, qualquer contato um pouco mais íntimo com um psicopata, com um sociopata, eles já se sentem muito incomodados. Então, isso talvez seja uma forma de ajudar a gente a detectar quem são essas pessoas, né? Então, é como a Carol estava dando um exemplo de dar uma pegada no braço, uma batida no ombro. O sociopata, ele tem dificuldade para tratar com esses afetos, Fazer né? convites também, Michele, tipo assim, se eu tentar, por exemplo, vamos sair com a galera para um restaurante, tal, é só na comunicação, ou você acha que às vezes tentando trazer mais próximo? Não, eu acho que essa questão da proximidade não, porque ele tem todo esse perfil sedutor, né, Carol? Mas essa questão da intimidade afetiva é o que realmente os incomoda, né? Então, um pouco mais, né? Você, de repente, querer se aproximar de uma forma um pouco mais íntima, você já consegue perceber que não desce legal para esse tipo de perfil. Né? Perguntar da família, perguntar da infância, né? Exatamente, uma pergunta mais íntima. Relacionamento, né? Porque o psicopata não fica tanto tempo com alguém. Não fica. Apesar de que eles são excelentes mentirosos, né? Você traz para uma coisa mais lembrança, tipo infância, família. Putz, você cresceu aonde? Aí a coisa desanda. Quantos amigos você tem, né? Exatamente. Então era isso. O Arthur tá falando que a gente passou aqui já há um tempão, mas o papo tá indo bem, né? E é com vocês aí, né? Até onde a gente vamos marcar mais, gente. Adorei conversar com vocês, conhecer vocês. Eu acho que a galera tá precisando, né? E acaba que é uma coisa que cada um de vocês é uma biblioteca ambulante, né? Então, e a gente está evoluindo, a gente está percebendo que o mundo está mudando, as coisas estão mudando, as conexões estão mudando, e tem que transformar essa biblioteca ambulante em algo que passe agora, que mais pessoas possam ter acesso. E com isso, você também vai ter um reconhecimento do seu trabalho, né? Vai gerando a sua autoridade, vai crescendo, e aí você vai se tornando raro. E aí, quando a gente se torna raro, não tem jeito. Vou deixar meu Instagram, é Carol Portilho Oficial. Estou no Instagram, estou no TikTok, estou no YouTube. Tem conteúdo de tudo quanto é jeito, né? Tem entretenimento, tem coisa séria, tem tudo, né, Cristiano? O Cristiano também tem meu contato, então, assim, eu trabalho com mentorias, com essa coisa de voltado para comunicação, equipe também, atendimento, venda, né? São detalhes ali, às vezes, você também movimenta na sua equipe que faz essa diferença
da conexão, do encantamento. Então, se o Cristiano depois quiser passar meu telefone para alguém desse grupo aqui, fica à vontade. Foi um prazer estar aqui. Tomem cuidado, porque eu criei um monstro, né? Ele está solto, ele saiu da jaula, eu tentei segurar, mas não teve jeito. Ele fugiu. Cristiano, muito obrigado. Quem diria que aquela carona lá atrás, indo para o aeroporto, no Mato Grosso do Sul, ia render, vai fazer 3 anos agora, não é? Acho que vai fazer 3 anos agora. Mais 2 anos, 3 anos. 2 anos e pouco, Uhum. Legal, vai fazer, cara. então, rendeu a nossa amizade aí, rendeu bons frutos e aconteceu tudo isso por conta da linguagem corporal, né? E foi incrível, e poder ajudar a ver a sua transformação é maravilhoso. Obrigada a quem ficou até 10 horas da noite para aprender linguagem corporal. Uma honra estar aqui. E Arthur, domingo que vem, estou contigo no podcast. Com certeza, estou estudando aqui, né? Te mandei o livro. E até tem essa pergunta aqui no chat. O Felipe perguntou... Eu tenho esse livro. Uma dica de livro. Estou encarando ele aqui, viu, Rodrigo? Outro que eu recomendo, que alguém mandou aí, Manual de Persuasão do FBI. É outro livro muito bacana sobre linguagem não verbal e comunicação. Isso aí. Tem também... quem quiser aprender sobre as expressões faciais e emoções, mais a fundo as emoções, é o livro do Paul Ekman, que chama Linguagem das Emoções. E aí, quem quiser, ele é muito caro, ele está muito caro, está quase R$600 um livro, se você encontrar usado. Aí você vê a demanda da coisa, né? Mas eu tenho em PDF, se quiser depois o Cristiano manda para vocês. Tem também uma autora que chama Mônica também a Carol. Toncar. Tem também a Carol aí, né? Tem meus e-books, tem curso online, tem um monte de coisa, né? Tem videoaulas que eu aproveitei, degusto ainda isso daí, é muito legal. É bem mais fácil, mastigadinho ali, né? E também, eu não sei se a Carol disponibiliza isso aí, está vendendo isso aí ou não, mas enfim, a Carol tem muita coisa legal e mastigada para nós aí que pode ter uma evolução rápida, né? Para todo mundo. Quero te agradecer demais. Eu sei que a tua agenda é super, super lotada. Você se disponibilizou aí para trocar essa ideia. Eu acho que, além da amizade, do relacionamento que você tem profissional e a amizade que a gente está criando, te agradeço do fundo do meu coração. Espero que tenha pelo menos tocado algum colega aqui e que faça algum sentido para eles e que eles vão buscar essas informações aí no livro ou entrar em contato com você, enfim. Espero que a gente está aqui para, hoje não para tratar o paciente, mas para tentar dar um insight para os colegas chegarem melhores no paciente e, claro, obviamente, no final, atingir aquele resultado melhor, que às vezes é aquele algo a mais que falta, né? Não é só aquela super cirurgia, aquele aperto de mão diferente, aquele olhar no olho, que daí faz todo sentido para o teu paciente lá também no final. Eu queria agradecer a todo mundo aqui, o Arthur, né, cara, que é a nossa mente brilhante aqui, da nossa equipe, a Michelle, que estava aí participando, legal, tô com saudade, amanhã estou chegando em casa, e o Rodrigo Amaral, o Acá, todo mundo que está participando ali, que fez os comentários. O grupo não está desfeito, o grupo está aí, então se gerar mais alguma dúvida, eu acho que está aberto, aí a gente vai conversando por WhatsApp, aí, ou mandando mensagens, tá bom? Carol, muito obrigado mesmo do coração. Deixa eu agradecer em especial aí você, Cris, e você, Arthur, por darem essa oportunidade, porque para a gente é muito, muito legal sair um pouco da mesmice, vamos dizer assim, e entrar em assuntos que fazem a diferença. Obrigado aí por conseguir dar essa, né, por oferecerem essa oportunidade. Eu que agradeço a tua participação, cara. Beijo, meu irmão. Beijo para todo mundo aí. Valeu. Gente, pessoal, beijo, obrigado, Yandra, Carol. beijo, meu amor. Tchau.